Nosso departamento infantil, ele funciona com muita seriedade, graças a Deus. É um departamento muito sério. E as crianças, elas aprendem lições importantes de teologia, história bíblica. Eles são instruídos na palavra de Deus desde pequenininhos. Então, eles não ficam no departamento só brincando, coisas assim. Claro que tem atividades lúdicas, né? Mas o principal é o aprendizado da Bíblia lá. E eles têm professores treinados, têm todo um material, nós investimos bastante nisso, para que as crianças recebam uma educação cristã de qualidade. Em breve, os pais e professores e toda a equipe vão receber uma espécie de manual acerca do departamento infantil. É um manual informativo, mostrando como o departamento funciona, mostrando também algumas normas do departamento, para que vocês, os pais, possam conhecer as regras e o funcionamento do departamento, para ficarem tranquilos, sabendo o que está acontecendo com seus filhos, tudo que acontece lá. Os professores também receberão o mesmo material, para que eles possam se adequar o máximo possível dentro daquilo que é estabelecido pelo departamento. Mas é um departamento levado muito a sério, muito a sério. Então os pais podem estar tranquilos, sabendo que os seus filhos estão sendo cuidados por pessoas selecionadas. Ninguém participa do departamento infantil sem aprovação da liderança da igreja, ninguém. Todos estão debaixo do nosso controle, do nosso conhecimento, da nossa autorização. E o currículo que é ensinado lá passa por mim. Eu avalio o currículo completo do que é ensinado ali. Os materiais todos, revistas, outras coisas, eu avalio tudo aquilo. De modo que as crianças, elas são muito bem cuidadas nesse aspecto. Os pais são muito cuidadosos, os professores são muito cuidadosos nisso tudo, e com a criança em si também. Então, é um departamento muito sério. Então, quando as crianças saem aqui, elas não estão saindo para nos livrar de incômodos. Não é isso. Claro que as crianças estando lá, isso facilita mais para nós aqui, é claro. Mas é mais do que isso. As crianças estão saindo para receber uma educação teológica profunda dentro da capacidade de receptação delas. E isso temos certeza que está acontecendo. Não sei se os irmãos sabem, nós temos aqui na nossa igreja, temos um sistema de comunicação com os pais dos menores. Nós temos um sistema de pagers, os pais dos pequenininhos recebem um pager. Se o pager vibrar, é porque o departamento está chamando. Aí a mãe sai e vai lá, né? Se o pager explodir, é porque a coisa é séria mesmo. Então corra, porque é bem sério o problema. Mas temos esse sistema de comunicação também, bem discreto, não aparece nada aqui na frente, aparece só lá o pager vibrando, e aí então a mãe já sabe, eu tenho que ir lá porque meu filho está precisando de ajuda da mãe. E aí vai a mãe ou o pai ali, e com isso nós mantemos a ordem no culto, o controle das crianças, tudo com segurança, tudo bonitinho, e temos funcionado assim. Muito bem, nós chegamos ao final do capítulo 11, nós vamos então entender esse texto melhor, os irmãos vão me acompanhar aí, na medida que nós estivermos caminhando por esses versículos que estão aqui. Eu dividi esse texto que está diante de nós, versículos 27 a 32 do capítulo 11, eu dividi em duas partes. Na semana passada, os irmãos foram muito pacientes, obrigado pela paciência dos irmãos, porque nós estudamos uma genealogia. E genealogia é meio chatinho, né, de estudar. E eu falei sobre a genealogia por quase, acho que mais de uma hora, né, pastor Thomas? Não fala assim porque é feio, né? Não fala assim, você desanima todo mundo, né? Então eu falei sobre a genealogia por uma hora e um pouquinho, né? Uma hora e um pouquinho. E os irmãos foram muito atenciosos, né? Os irmãos acompanharam tudo e estiveram aí atentos. É muito fácil pregar para vocês. É muito fácil, porque vocês acompanham a exposição com muita atenção, ou pelo menos fingem muito bem, né? Mas eu acho que não é fingimento, não. Eu acho que vocês realmente mostram interesse, acompanham. Quando eu falo um texto, os irmãos vão lá e procuram. E eu percebo pelo olhar de vocês que vocês estão acompanhando o raciocínio e aprendendo. Isso nos deixa muito contentes, nos deixa muito felizes. E eu quero compartilhar esse texto com vocês hoje. É um texto também de genealogia, mas ele tem um pouquinho mais de informações. É um texto menos seco. O texto da semana passada é um texto sequíssimo.
É quase um deserto, né? Exegético, hermenêutico, é ruim passar por ele, né? Ele não tem muito que arrancar dele, a gente não pode inventar coisas também. Nós temos que dizer o que o texto diz. Esse é o fardo, muitas vezes, da pregação expositiva. A pregação expositiva ela não pode desprezar nenhum parágrafo, ela tem que passar por todos os parágrafos, por tudo. Tem que explicar tudo. Então isso é um fardo, muitas vezes, porque chegamos em textos difíceis de tirar alguma coisa importante para a nossa vida. Nós seguimos um modelo que foi estabelecido, especialmente no século XVI, há vários modelos de pregação, exegéticos, hermenêuticos ao longo da história, mas o que nós adotamos é um modelo que se desenvolveu, e a nosso ver é um modelo corretíssimo, porque ele resguarda a mensagem bíblica, e é um modelo que se desenvolveu a partir do humanismo do século XVI. Quando a gente fala sobre o humanismo do século XVI, não estamos falando do humanismo do século XVIII, por exemplo, que tem o homem como centro, não, é diferente. Quando falamos sobre o humanismo do século XVIII, é aquela ideia de que Deus não está mais no centro da história. Quem está no centro da história agora é o homem. Isso é o humanismo do iluminismo. Isso é o humanismo do racionalismo. Esse é o humanismo do ateísmo. Quando as pessoas da Europa, né, o mundo intelectual disse, não, Deus não existe, o homem é o centro do universo. Esse é o humanismo do século XVIII. O humanismo da Reforma, o humanismo cristão, teológico, é o humanismo do século XVI. E o que é o humanismo do século XVI? É o humanismo que não coloca o homem no centro. Recebe o nome de humanismo porque enfatiza as humanidades. E o que são as humanidades? As humanidades envolvem as letras clássicas e as artes plásticas. Então, o humanismo do século XVI se voltou para a arte. Então, você encontra Leonardo da Vinci, você encontra Michelangelo. É o humanismo dessa época, voltado para as habilidades humanas, para as capacitações humanas, para as habilidades intelectuais e artísticas humanas. Então, grosso modo, o humanismo do século XVI produziu obras de artes maravilhosas. O humanismo dessa época, século XV, século XVI, produziram obras maravilhosas. E também o humanismo dessa época se voltou para as letras clássicas. Quais eram as letras clássicas? O grego, o latim, o hebraico. Os intelectuais da época eram conhecidos como humanistas. Calvino foi um humanista, Philippe Melanchthon foi um humanista. Esses homens todos, eles se voltavam para as letras clássicas, estudavam as letras clássicas, e então buscavam nas letras clássicas algum valor que pudesse ser resgatado para os dias atuais. Os humanistas bíblicos, voltados para o grego, em vez de estudar o grego de Homero ou o grego do período clássico, os humanistas bíblicos estudaram o quê? O grego do Novo Testamento e o hebraico bíblico. E descobriram coisas maravilhosas. Eles puderam então comparar a igreja dos seus dias com a igreja do Novo Testamento, a partir da análise do grego, e não do latim, que tinha lá na Vulgata algumas distorções feitas por São Jerônimo no século IV. Eles puderam olhar diretamente para o texto grego e perceber que a igreja dos seus dias era resultado de processos exegéticos fantasiosos. Puderam perceber que a igreja dos seus dias era resultado de erros hermenêuticos, erros doutrinários, erros teológicos. Então disseram, nós temos que consertar a igreja, porque ela não está se ajustando àquilo que o Novo Testamento realmente diz. Olhando para o texto grego agora, coisa que nós nunca fizemos, nós descobrimos uma igreja diferente no Novo Testamento, e temos que resgatá-la. Então esses homens foram conhecidos mais tarde como os reformadores. Os reformadores eram humanistas bíblicos. Pessoas voltadas para as letras clássicas, que se debruçaram sobre o grego do Novo Testamento e disseram, algo tem que mudar. E nós os conhecemos então como reformadores. João Calvino foi um grande humanista. E antes de estudar teologia, João Calvino estudou direito. Se não me engano, numa faculdade chamada Escola de Montaigu, ou Colégio de Montaigu. Ele estudou direito. E quando ele estudou direito com um
advogado humanista. E esse advogado humanista, que ele conheceu e que ele admirava, ele se voltava para os textos do direito romano e ele tentava interpretar as normas do direito romano a partir do seu contexto histórico, a partir do seu significado gramatical, e tentava aplicar isso aos dias atuais, aos dias deles. Quando Calvino viu esse método usado por esse advogado, por esse jurista, ele usou o mesmo método com a Bíblia. Sabia, pastor Thomas, que nós, os teólogos, somos devedores dos advogados? Então. Nós somos devedores aos advogados, aos juristas. Porque esse método foi um método que Calvino usou, porque ele percebeu, esse é o método correto de entender um texto. Como é que nós entendemos um texto? Olhando para o contexto em que ele foi produzido, olhando para o significado gramatical das palavras, olhando para o ambiente cultural em que o texto nasceu. É claro, essa é a jogada. Esse é o pulo do gato, como dizem aí, né? Se bem que essa expressão é muito antiga, os jovens não vão entender, né? Mas essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. É assim que fala, Manuel, hoje em dia? Essa é a grande sacada. É entender um texto a partir do ambiente em que ele foi produzido, levando em conta o seu ambiente cultural, levando em conta o seu significado gramatical e mais, de que modo esse texto pode ser resgatado e se tornar relevante para hoje. Então Calvino viu isso sendo aplicado no direito. E ele então aplicou isso à Escritura e acertou. Não vou falar miserável porque é sermão da noite, eu não posso falar essa palavra aqui. Mas note, ele acertou. Então, o que nós fazemos hoje? O que acontece com os pastores que seguem na linha hermenêutica da reforma, sendo calvinistas ou não? Calvinistas ou não? Não são só os calvinistas que fazem isso, são pastores que seguem na linha da reforma. O que eles fazem? Tanto calvinistas quanto arminianos. É que os arminianos não vão reconhecer que é Calvino o grande responsável por isso, que eles vão ficar com raiva de Calvino, então não tem jeito, né? Mas, na realidade, os pastores e professores e mestres da palavra que seguem na linha da reforma, eles aplicam esse método na Bíblia ainda hoje. Então é por isso que os irmãos vêm aqui à igreja e eu explico o significado das palavras, o contexto da passagem, os métodos literários, as figuras de linguagem, o contexto histórico em que o texto foi produzido e, talvez o mais importante, a relevância disso tudo para a nossa vida. Esse é um método que nasceu a partir do humanismo do século XVI. E, a nosso ver, é o método que melhor trata o texto bíblico que qualquer texto, porque resgata o seu real significado e a sua real relevância para a nossa vida. Como descobrir o que o Espírito Santo falou? Como descobrir o que o Espírito Santo realmente quis transmitir? Através desse método que é um método normal, é um método natural. Através desse método, nós podemos então descobrir o que o Espírito Santo realmente falou e de que modo isso pode transformar a nossa vida hoje. Muito bem. Olhando para esse texto aqui, eu dividi esse texto em duas partes, os irmãos vão me acompanhar aí. Eu dividi o texto em duas partes. A primeira parte se chama Uma Família Fragilizada. É o nome da primeira parte, são os versículos 27 a 30. Uma família fragilizada. Os irmãos verão aqui nesse texto, propositalmente o autor bíblico mostra isso, ele quer mostrar a fragilização de uma família. O começo da família é forte. O começo dessa família é um começo promissor. Mas depois, na medida em que a história caminha, você percebe uma fragilização da família. E nós vamos então falar da família fragilizada, dessa família fragilizada, e depois, nos versículos 31 e 32, vamos falar sobre uma família conduzida. Então, é uma família fragilizada, versículos 27 a 30, e uma família conduzida, versículos 31 e 32. Então, me acompanhem, veja aí o que diz o texto, vamos conhecer esse texto. Os irmãos verão aí relações interessantes nesse texto, vamos aprender bastante
nesta noite, diz assim o texto. Observe versículo 27, fala assim, começa dizendo assim: são estas as gerações de Terá. O que nós temos aqui, nessa expressão, é, mais uma vez, a palavra Toledot. Toledot inaugura as diversas seções no livro de Gênesis. Toledot significa gerações. Então nós temos aqui o início da 7ª seção Toledot. Já estudamos 6 seções Toledot. Esta agora é a 7ª seção Toledot. Nós estamos começando uma nova seção no livro de Gênesis, é a seção das gerações de Terá. É a 7ª seção Toledot. Então veja aí, são estas as gerações Toledot, é a palavra usada aqui, de Terá. E ele prossegue. Terá gerou, e aqui o texto fala de 3 homens. Vejam que linhagem promissora. Terá teve 3 filhos homens. O texto fala que ele gerou Abrão, Naor e Harã. São os 3 filhos que Terá gerou. Abrão é o mais famoso deles. Agora, note bem, o nome dele ainda é Abrão, não é Abraão. Durante o sermão, eu vou falar diversas vezes Abraão, mas está errado. Porque eu não consegui ainda programar a minha mente para nesse sermão falar só Abrão. Então, cada vez que eu falar Abraão, eu fico devendo um café para vocês. Vocês vão anotando aí, que todas as vezes que eu errar e falar Abraão em vez de Abrão, eu devo um café para vocês. No final, vamos ver quantos cafés eu vou dever para vocês aí. Ok? Mas eu não posso agora falar sobre Abraão, porque Abraão é o nome posterior desse patriarca. O nome dele agora é Abrão. E a esposa dele não é Sara. A esposa dele, aqui nessa passagem, e ao longo da história, até um determinado ponto aí, é Sarai. Não é Sara, é Sarai. Eu vou errar os 2. E eu vou saber porque os irmãos vão dar risada na hora que eu errar. Porque os irmãos vão torcer para eu errar, na verdade. Mas eu não consegui ainda me programar. Mas fique já avisado desde agora, o nome dele ainda é Abrão. E a esposa dele, que vai ser mencionada aqui, Sarai. Terá teve 3 filhos, e nós temos aqui um futuro promissor. 3 filhos homens. Ou seja, ele olhou para a sua prole e certamente viu ali futuro. Ele disse, eu tenho futuro. Veja aqui, 3 homens. Naqueles dias, vocês sabem, né, ter filhos homens era muito mais desejável do que ter filhas mulheres. Ter uma filha mulher não deixava o pai tão alegre quanto ter um filho homem, né? Ele olhar para o filho e dizer, olha, aqui eu tenho o meu herdeiro, o meu primogênito. Se naquela época nascessem 5 mulheres, e o 6º filho fosse um homem, adivinha quem era o primogênito? Quem era o primeiro filho? Quem tinha o direito de primogenitura? O homem. É o mais novinho de todos, era o 6º filho, mas era considerado o primogênito, as mulheres não contavam. Então, era assim a sociedade de então. E quando nós olhamos aqui para Terá, nós vemos que ele gerou 3 filhos homens. Eu até teve um tempo que eu quis ter 3 filhos homens, né? Mas Deus me deu 3 filhas mulheres. Né? Eu tinha até os nomes deles. Né? O primeiro se chama Guilherme. O Guilherme nunca nasceu. Tinha o Guilherme, veio a Isabela, agora vem o Guilherme, veio a Helena, agora vem o Guilherme, veio a Sofia. Aí a fábrica foi fechada, tchau Guilherme. Né? Esqueça o Guilherme, nunca mais, né? Sem chance. Quem sabe um neto se chame Guilherme um dia, não sei. Né? Se bem que eu sugiro os nomes, as minhas filhas não gostam dos nomes que eu sugiro. Né? Se eu tivesse uma 4ª filha, ela ia se chamar Brenda. Mas não tem aprovação de ninguém em casa. Nem da esposa, nem das meninas. Né? Mas eu acho esse nome muito lindo, Brenda. Acho bonito esse nome, Brenda Granconato. Ela ia ser presidente da República, com certeza, com esse nome. Né? Só não pelo PSOL, né?
Mas eu acho um nome muito lindo. Eu estou escrevendo uma novela, uma história teológica. E já que eu não pude colocar o nome de Brenda nas minhas filhas, eu coloquei o nome de Brenda num dos personagens. E é um personagem muito legal, Brenda. Então aparece lá, é a minha filha literária, vai aparecer. Quem sabe ano que vem o livro apareça por eles, os irmãos possam ler e se divertir com essa novelinha que eu estou escrevendo aí. Mas notem aí, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E o texto fala que Harã gerou a Ló. Ló é um personagem muito presente nas narrativas do patriarca Abraão, na história do patriarca Abraão. Eles eram muito unidos. Ló e Abrão, tio e sobrinho, estavam bem próximos. Veja, aí na mesma página em que você está, veja o capítulo 12, versículo 4. Olha o que acontece aqui. Deus manda Abrão sair da sua terra e ele sai. E veja o que diz o versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amigos, próximos, tio e sobrinho. Abrão e Ló, inseparáveis. Mas chegou o momento em que eles tiveram que se separar. Quando você chega no capítulo 13, você vê a história de Ló e de Abrão juntos, e você então percebe o que aconteceu. Veja o capítulo 13, note aqui o que diz o texto, para você conhecer um pouquinho mais dessa história de Ló. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito, ele foi até o Egito, voltou para o Neguebe. Neguebe é o sul da Palestina. Algumas traduções traduzem Neguebe como sul, porque é na parte sul de Israel. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Vejam como eles eram unidos. Prossiga aí na leitura. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Eram ricos demais. Muitos rebanhos. A terra não dava conta deles ficarem juntos. Não havia pasto suficiente para eles, poços, água suficiente para o rebanho dos dois, eram muito ricos. O texto prossegue: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E vejam aqui um prelúdio obscuro agora. Notem como o autor bíblico ele cria um suspense agora na sequência. É um recurso literário dele. Olha o que está acontecendo aqui. Imagine o fundo musical nesta hora. O texto diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Percebem? Ele está criando uma expectativa nebulosa. E aí há um prelúdiozinho, o prelúdio continua. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vocês sabem o que vai acontecer depois, não sabem? Sabem o que vai acontecer? Ló está em Sodoma. E o que acontece? Recebe a visita de anjos. E Sodoma é destruída. E Ló foge com suas filhas. E a mulher de Ló junto.
E Deus disse, não olhem para trás. E o que aconteceu? O que aconteceu com a mulher de Ló? Mulheres curiosas, hã? Eu tenho que ver para eu contar para as outras minhas amigas. Como é que eu não vou ver? E ela olhou para trás. E foi convertida numa estátua de sal. Então nós percebemos a partir de agora, nós notamos aqui que Ló, no seu desejo de prosperar mais e mais e mais e mais, nós percebemos a partir de agora um prelúdio da sua queda. Ló ele vai chegando perto de Sodoma, e isso vai mostrando o que está preparado para ele. Ló começa a decair mais e mais e mais. E vão acontecer coisas com ele que eu não vou falar agora, mas eu vou falar ainda hoje. Coisas terríveis vão acontecer com ele. Coisas que vão deixar os irmãos horrorizados. Os irmãos vão ficar horrorizados com o que aconteceu com ele. Muito bem. Mas nós temos aqui, no versículo 27, essa menção. Arã gerou a Ló. Nós aprendemos aí quem é Ló. E o texto prossegue. E agora começa a fragilização da família. Veja o que diz o texto. Morreu Arã. Morreu Arã na terra do seu nascimento. Do que ele morreu? Não sabemos. Morreu novo? Sim ou não? Sim. Como eu sei que ele morreu novo? O texto fala que ele morreu estando Terá seu pai ainda vivo. Arã morreu estando seu pai ainda vivo. Deve ter sido um golpe terrível esse. Tinha 3 filhos. Um deles morreu prematuramente. Começa a fragilização da família. Terá olha agora para a sua família e vê um futuro talvez não muito promissor. O seu filho, talvez seu filho mais novo, na sequência, mencionado em terceiro lugar, é possível que fosse o filho caçula, o filho mais novo. E esse filho morreu em Ur dos Caldeus. Onde ficava Ur dos Caldeus? Nós temos que conhecer esse lugar, Ur dos Caldeus. Eu preparei um mapinha aí para vocês. O mapinha vai ser exibido agora. Ali atrás, por favor, mostrem um mapinha aí. Aí está o mapinha que mostra aí onde era Ur dos Caldeus. Se você quiser visitar Ur dos Caldeus, você pode visitar as ruínas, há ruínas ali em Ur dos Caldeus, você pode visitar, conhecer as ruínas, mas aqui é a terra de Terá, dos ancestrais dos hebreus. Ur dos Caldeus aparece, aqui está, hoje eu trouxe a minha luzinha, aqui está Ur dos Caldeus. Aqui, Ur. Além do Eufrates, do rio Eufrates. Que país é esse hoje lá? É o Iraque, é o sul do Iraque. Ur dos Caldeus, no sul do Iraque. Notem bem, essa família morava lá. E o que acontecia nesse lugar? Esse lugar era um centro de adoração de deuses pagãos. Eles adoravam um deus lua. Adoravam um deus lua chamado Nanar. Era o nome do deus lua. E quando nós chegamos em Josué, nós aprendemos em Josué 24 que a família era assim, era uma família de pagãos. Josué 24, 2. Veja aí na sua Bíblia, abra rapidinho, grife lá, para você ver a graça de Deus atuando. Deus buscou essa família de pagãos. Josué 24, 2. Veja aí essa informação. Uma informação que mostra que Deus busca aqueles que Ele escolheu. Deus busca aqueles que Ele quer salvar, mesmo que a pessoa esteja mergulhada na mais profunda idolatria, na mais profunda podridão. Veja o que diz aí Josué 24, 2. Diz assim: então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, aí em Ur dos Caldeus, e serviram a outros deuses. Você sabia disso? Que Abrão tinha sido um idólatra? E certamente adorava a lua?
Ele tinha sido idólatra. E adorava talvez a lua, sem contar outros deuses, porque esses homens, naquela época, eles não eram monoteístas. A lua era um dos deuses que eles adoravam. Adoravam muitos outros, como Josué fala que ele adorou outros deuses. Mas nós veremos na sequência o que aconteceu. Deus buscou esse homem, mesmo ele estando ali adorando outros deuses. O versículo 28 diz que morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. E nós temos aqui então essa família idólatra, o pai ali olhando para os seus 3 filhos, animado talvez por ver o seu futuro ali sendo garantido por causa da força dos seus descendentes, e no entanto, um deles morre. E aí vai a sequência, a família fragilizada. Vejam, a fragilização da família continua. Olha o que diz o texto. Prestem atenção, há coisas estranhas aqui agora. Coisas que na nossa cabeça não se encaixam muito bem. Veja o que diz o texto. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Nesse versículo, é mencionada a origem de Milca. Mas note que não é mencionada a origem de Sarai. O texto só diz que Abrão tomou para si uma mulher, e o nome dela era Sarai. Não diz de onde ela vem. Por que fazem isso? Para criar suspense. O autor de Gênesis quer criar suspense nos seus leitores. No capítulo 20, quando você continua a leitura, você chega no capítulo 20 e você tem uma surpresa sobre Sarai. Você fala, nossa, mas isso é... O que é isso? Não acredito. Não é assim que os adolescentes falam? Não acredito. É uma revelação no capítulo 20. É uma revelação da novela. A novela nesse ponto acaba. Aguardem o próximo capítulo. Porque uma grande revelação aparece. Orgulho e paixão. É a novela, não é assim o nome da novela? É uma das, né? É uma das novelas que tem hoje em dia, né? Orgulho e paixão. Chega o momento, então, em que é feita uma revelação. Aqui não sabemos nada de Sarai. Mas quando vamos caminhando, então nós somos surpreendidos com uma notícia no capítulo 20. Veja o que acontece. E aí aprendemos de onde veio Sarai. De onde ela apareceu. Como ela nasceu. De onde ela surgiu. Nós aprendemos aqui pela boca do próprio Abrão. Quando Abrão fala com Abimeleque. Veja o que ele diz a Abimeleque. Aqui já o seu nome sendo mudado para Abraão. Aqui eu posso falar de Abraão à vontade. Vejam aí o versículo 12. Gênesis 20, 12 diz assim. Por outro lado, é Abraão falando com Abimeleque, que era um rei. Por outro lado, ela quem? Sara, a esposa de Abrão. Ela, de fato, é também minha irmã. O quê? Não percam o próximo capítulo. Aqui vem essa revelação surpreendente. Na verdade, ela é de fato minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. O que ela era de Abraão? Irmã por parte de pai. Mas podia isso? Ele se casou com sua meia-irmã? Casou. Ele se casou com sua meia-irmã. Pode fazer isso hoje? Quando nós estudamos a regulamentação dos casamentos na lei mosaica, nós descobrimos, na medida em que Deus vai revelando a sua vontade no tocante aos casamentos, Deus então faz uma proibição, dizendo, olha, aquilo que Abraão fez, ou que Abrão fez, quando ainda se chamava Abrão,
É proibido. Não façam mais isso. E o Senhor proíbe. Veja Levítico, está aí pertinho. Veja Levítico capítulo 18. E aí nós temos o Senhor revelando a sua vontade mais claramente acerca do casamento. Veja aí Levítico 18. Veja o que diz aí. Levítico 18, versículo 9. Acompanhe aí. Levítico 18, 9. Fala assim, Levítico 18, 9. A nudez, Levítico 18, 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Essa é uma proibição de haver relacionamentos sexuais entre irmãos, independentemente de ser meio-irmão ou não. É a proibição aberta desse tipo de casamento, desse tipo de relacionamento. Veja o capítulo 20, versículo 17. Veja o que diz. 20, 17. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. A lei de Moisés então proíbe isso. Essa proibição é repetida em Deuteronômio 27 e 22. A mesma proibição é feita lá. Muito bem, mas Abraão, na época dele, isso não havia essa proibição. Então ele tomou Sara, sua meia-irmã, como sua esposa. E se casou com ela. Ela se tornou sua mulher. Voltemos então agora para Gênesis. E veja a sequência da história. A família sendo fragilizada. Veja o que diz. Chamava-se Sarai. E a esposa de Naor, o segundo filho de Terá, se chamava Milca. Agora, vejam a observação que há aí. Quem é Milca? Filha de Arã. Arã era quem? Irmão de Naor. Então Milca era o quê de Naor? Sobrinha. O tio casou com a sobrinha. Pode tio casar com a sobrinha? Nós chamamos isso, a época dos patriarcas, nós chamamos isso de endogamia. O que é endogamia? É o casamento dentro da família. Os patriarcas praticaram isso. Isso precede a época da lei de Moisés. Não havia regulamentação relativa a casamento. Então você vai dizer, eles pecaram? Não, eles não pecaram, porque não havia norma nenhuma para ser transgredida. Então, por isso, eles realizavam esses casamentos. E, na realidade, o casamento do tio com a sobrinha, isso nem a lei de Moisés proibiu. O que a lei de Moisés proibiu foi o casamento do sobrinho com a tia. Entenderam a diferença? O tio poderia se casar com a sobrinha, não havia proibição. Mas o sobrinho se casar com a tia, isso não podia. Ok? Isso era proibido. Os irmãos podem verificar depois, Levítico 18, 14 e Levítico 20, 20. Não vamos ler agora. Mas esses textos mostram essas proibições, o modo como Deus administra aí essas questões de normas matrimoniais em Levítico 18 e Levítico 20. Os versículos são 18, 14 e 20, 20. Muito bem. Então, esse casamento ocorre de Naor com a sua sobrinha Milca. E o texto fala que Arã foi pai de Milca e de Iscá. Agora, e quanto a Iscá? Quem é essa mulher? Essa mulher desaparece. Acho que veio para o Brasil, alguma coisa assim. Porque ela não tem mais relevância nenhuma aqui na história. Não sabemos com quem casou, se não casou. Ela desaparece totalmente da narrativa bíblica. É alguém sem qualquer... Ela é mencionada aqui, mas ela não tem qualquer relevância
na história subsequente, ela desaparece da história subsequente. Mas, quando olhamos para o versículo 30, quando chegamos no versículo 30, nós percebemos mais uma fragilização da família. Olha o que acontece. O texto diz: Sarai era estéril, não tinha filhos. E aquela família então que começou forte, com 3 filhos, 3 varões, nós vemos agora essa família fragilizada pela sequência dos acontecimentos. E é interessante notar isso. Por quê? Porque nós começamos a aprender uma lição teológica curiosa aqui. Sempre as esposas dos patriarcas foram estéreis. Sempre. Sarai era estéril. Geraram, no entanto, Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Aí Isaac orou pela sua esposa, Deus abriu a madre, e ela teve filhos. Um deles, Jacó, ela teve gêmeos. Um deles, Jacó, se casou com Raquel. Raquel era estéril. Por que Deus faz isso? O que Ele quer mostrar? Ele quer mostrar que Ele abre caminhos pelas áreas mais difíceis. Deus faz assim. Nós aprendemos uma lição importante acerca de Deus quando esse pequeno versículo, essa notinha de rodapé, o versículo 30 é uma notinha de rodapé, dizendo: Sarai era estéril. E essa notinha de rodapé que o autor bíblico deixa aqui, quase que despercebida, essa notinha tem o objetivo: começar a impingir, desde já, na mente dos leitores, um modo de agir de Deus. Deus gosta de abrir caminhos nos lugares difíceis. É bom saber disso ou não é? Meus irmãos, é bom demais saber disso. É bom demais saber disso. Deus gosta de fazer isso. Sem querer ser irreverente, parece ser essa uma diversão de Deus. Ele gosta de abrir caminhos nos lugares mais difíceis. Aos lugares fáceis, Ele fala: eu não vou por aí. Eu não vou por aí. Eu não vou pelo caminho aberto. Eu vou pelo caminho onde há florestas, abismos, lagos. É por esse caminho que eu vou. E eu vou realizar o meu plano através desses caminhos, os caminhos mais improváveis, os caminhos mais difíceis. É por eles que eu vou andar, é nesse caminho, é nessa trajetória que eu vou seguir. E quando nós aprendemos isso acerca do nosso Deus, porque a Bíblia mostra isso, quem Deus é, e como Ele age, o que Ele gosta de fazer, o que é do seu perfil, por assim dizer, realizar, isso nos alegra, porque nós sempre estamos diante de caminhos difíceis. Sim ou não? Sim. Nós sempre estamos diante de caminhos difíceis. Daqui para frente, então, todos vocês, quando estiverem diante de caminhos difíceis, têm que se alegrar. Porque vão dizer assim: agora eu estou diante de um caminho que é do jeito que Deus gosta. Deus não gosta de caminhos fáceis. Deus gosta de caminhos difíceis. Eu estou diante de um caminho difícil? Ótimo. Porque é esse o tipo de caminho que Deus gosta de abrir, que Deus gosta de trilhar. O Senhor, obrigado. Obrigado. Eu conheci o Senhor na história de Abraão. Eu aprendi algo acerca do Senhor na história de Sarai. Eu aprendi os primeiros elementos relacionados a essa lição foram lançados lá em Gênesis 11. Depois isso vai se repetir na história de Rebeca, na história de Raquel. E eu aprendo então com isso, as primeiras sementes foram lançadas em Gênesis 11 dessa lição preciosa. O Senhor gosta de trilhar caminhos difíceis. Ele gosta de fazer pontes, de construir estradas no meio das florestas, no meio dos lagos, no meio dos abismos. Ele gosta de fazer assim. Então estamos diante de caminhos difíceis. Te louvo, Senhor. Está aqui uma oportunidade maravilhosa do Senhor fazer o que o Senhor gosta de fazer. De abrir veredas onde nós menos imaginamos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não estamos inventando um Deus do nosso jeito. Não é isso.
Nós estamos criando um Deus conforme o nosso desejo, conforme as inclinações do nosso coração. Não. É a palavra de Deus que está mostrando para nós como Ele é. É a palavra de Deus lançando as sementes de lições importantes para nós. Senhor, e agora? E agora? Abraão olha para sua mulher e diz, e agora? Jacó olha para sua mulher e diz, e agora? Isaac olha para sua mulher e diz, e agora? E Deus diz, e agora? Agora sou eu. Você pode sair da minha frente? Que agora chegou a hora de eu trabalhar. A sua tarefa acaba aqui. Você já fez o que tem que fazer. Com licença, você está me atrapalhando. Agora é minha vez de trabalhar. E agora chegou o meu momento. O momento que eu mais gosto. Abrir caminhos pelos lugares menos prováveis. E nós aprendemos isso aqui. Nosso Deus é assim. Por isso, diante de caminhos difíceis, nós fazemos o quê? Dizemos, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei. O Senhor gosta de caminhos assim. Isso eu já aprendi. Será que o Senhor vai abrir caminhos aqui? Não sei, eu não sei. Eu não sei o futuro, mas uma coisa eu sei, eu posso me animar. Porque eu sei que o Senhor gosta desse tipo de situação. O Senhor gosta. E quem sabe, o Senhor não abrirá mais um caminho aqui, no meio dessa dificuldade que parece insolúvel. Nós temos razão para ter esperança na vida, nas dificuldades, nos desafios. Nós temos razão para ter esperança. E Deus quer nos ensinar isso nesta noite, com essa pequenina nota de rodapé. Sarai era estéril. Não tinha filhos. Muito bem. Para facilitar esse ponto, ligado aí a fragilização da família e tudo mais, o modo como as coisas caminharam e a família se fragilizou, e mesmo assim Deus dando seguimento ao seu plano, mesmo com a família agora fragilizada. Mas para facilitar a visualização disso tudo, eu pedi para o Nicolas fazer um gráfico para mim, e os irmãos poderão acompanhar aí. Aparece ali Terá, vocês estão vendo ali Terá, e aí vem os 3 filhos. Olha lá, Abrão, Naor e Harã. O que acontece em seguida? Em seguida nós temos aqui na narrativa o texto falando que Harã gerou a Ló. Aparece Ló ali. Ali está Ló. Na sequência morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai. Ela aparece agora aí. E notem, tem uma linhazinha ligando Sarai com Terá. Por quê? Por quê? Surpresa! Capítulo 20. Ela era filha de Terá também, com outra mulher. Na sequência, a de Naor, Milca. Ali aparece Milca, que se casa com Naor, tio dela. Harã foi pai de Milca e de Iscá, que aparece aí. As mulheres estão em cor lilás, os homens estão em cor branca. Então você vê aí as relações aí. Sarai era estéril, não tinha filhos, e dá para os irmãos perceberem, então, até esse ponto, dá para os irmãos perceberem que a família de Naor e de Harã se uniram, certo? A família de Naor e de Harã se uniram, porque houve o casamento da sobrinha com o tio. Na sequência, os irmãos vão ver em Gênesis a sequência. Na sequência, o que vai acontecer? Abrão e Sara terão um filho, que vem aí, aparece aí, já? Não. O que aparece agora aí é o filho de Naor com Milca. Um dos filhos, teve vários, mas um dos filhos é Betuel. Na sequência, Nicolas, olha o que acontece. Abrão e Sarai têm um filho chamado Isaac. Betuel tem uma filha. Adivinha o nome dela? Rebeca. As duas famílias estão separadas ainda. Agora, o que acontece? Isaac se casou com Rebeca. Os 3 filhos se uniram. As 3 vertentes se uniram. E aí vem o nascimento de Jacó. Jacó, então, está aí ligado com os 3 filhos de Terá. E Jacó dá origem a quem?
aos 12 patriarcas, às 12 tribos de Israel. Deus então está usando essa família fragilizada, Deus usa para trazer o povo de Israel à luz. Vamos deixar esse gráfico aí por enquanto. Acho que pode deixar aí. Vocês vão ficar olhando para o gráfico sem prestar atenção em mim? Vão? Quer que tire o gráfico? Não, deixa o gráfico aí. Deixa o gráfico aí. Porque esse gráfico eu quero mostrar mais algumas coisas sobre esse gráfico na sequência, mas não agora. Acho que pode deixar aí. Vamos agora olhar, os irmãos vão caminhar aí comigo, e vamos agora olhar para o ponto 2. O ponto 2 está nos versículos 31 e 32, e o ponto 2 fala de uma família conduzida. Veja aí o que diz o versículo 31, a família conduzida. Tomou Terá a Abrão, seu filho. O que nós vemos aqui? Nós vemos a autoridade de Terá sobre os seus familiares. Ele é o chefe do clã. Ele é o chefe do clã e ele determina os destinos do seu clã. Ele está dirigindo o seu clã. E olhem o que diz o texto. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, o que havia morrido, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, que também era filha dele, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Diz o texto, Canaã é a Palestina, mas eles foram até Arã e ficaram ali. Está faltando um descendente aqui, um filho de Terá está faltando aqui. Não está faltando? Está faltando Naor. Naor não está. Será que Naor ficou? Não. Naor foi também. Nós aprendemos no capítulo 24 de Gênesis que Naor também foi para Arã. Acho que é bom, Nicolas, voltar para aquele mapa, porque aquele mapa mostra essa viagem. Essa família sendo conduzida por Terá. Terá é o chefe do clã e está conduzindo aí a sua família. Veja aí na sequência, veja aí no mapa, você vê Ur, eles viajam, olha aí a trajetória certinho, só que não chega até Canaã. Não chega, não vai lá, volta. Nicolas, dá para parar aqui? Vai a trajetória até aqui só. Para aí. Ei! Essa é a velocidade da narrativa, não foi tão rápido assim. Né? Na verdade, eles pararam em Arã. Pararam em Arã ali, ao norte ali. Ali, Arã, pararam ali. É que a animação não para aqui, tinha que ter 2 animações. Mas não para aqui. Mas a história para aqui. A história para aqui, só no capítulo 12, é que você vê Abrão saindo de Arã e indo para Canaã, que é aqui. O Egito está meio longe ainda. Mas aí, no capítulo 12, ele indo para Canaã, que é a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abrão. Agora, no capítulo 11, eles param aqui, e nós aprendemos aí, no versículo 32, que Terá morreu em Arã. Aqui está. Morreu aqui. Toda a família está aqui. E Terá morreu aqui. Na sequência da história, Abrão segue com Ló para Canaã. Naor permanece aqui. E Naor aqui vai gerar Betuel. Betuel vai gerar Rebeca. Quando Abrão tiver seu filho e for buscar uma esposa para seu filho, ele vai buscar de volta aqui em Arã, numa cidade chamada Cidade de Naor, porque Naor estava lá, ou tinha estado lá, se estabelecido lá, e Rebeca estava lá. E aí então eles se casam, nasce Jacó e dá sequência aí à família. Essa família então foi conduzida até essa direção. E aqui nesse texto, essa condução é vista somente da perspectiva humana. Quem está levando essa família para Arã? O texto fala, Terá. Terá pegou a família e levou para Arã. O texto não fala o que está por trás disso.
Existem bastidores celestiais atrás, por baixo desses versículos. Existem bastidores espirituais por baixo do versículo 31, que não dá para ver agora. Se Gênesis acabasse aqui no capítulo 11 com a história primeva, nós não saberíamos, nós não conheceríamos esses bastidores. Mas o versículo 31, por baixo dele, por trás dele, existem bastidores, porões espirituais. E nós não vamos vê-los agora. Nós vamos vê-los daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós veremos os bastidores espirituais por trás desse gesto aqui. Agora vamos fazer o que então? Agora acabou o texto. O texto acabou. Terá morreu em Harã. Acabou a era primeva. Agora uma nova era vai começar. E vocês vão me acompanhar nessa nova era a partir das próximas pregações. Nós vamos entrar na era de ouro. A era dos patriarcas. Eu estou emocionado com esse momento. Que nós vamos entrar num mundo maravilhoso. A era dos patriarcas. Quando as sementes da nossa redenção vão começar a aparecer com um vigor maior, com uma nitidez maior. E vocês vão me acompanhar nessa jornada. Vocês vão me acompanhar nessa jornada literária, nessa aventura maravilhosa. Pela era dos patriarcas. E vamos conhecer essas coisas todas. E nossas vidas serão transformadas. Nós nunca mais seremos os mesmos. Depois de aprendermos essas lições. Nunca mais seremos os mesmos. Mas agora, nós vamos fazer uma pausa aqui. Tendo terminado esse trechinho. E aqui no limiar. No limiar de uma nova era. No limiar de uma nova era. A era dos patriarcas, nós vamos parar. Agora. São 8h25. Momento histórico. Nós vamos parar no limiar de uma nova era. E vamos estudar, vamos entrar nessa nova era na próxima pregação. Mas agora, nós vamos parar aqui e vamos fazer uma reflexão breve sobre essas coisas, relacioná-las à nossa vida. E daí? O que isso tudo tem que ver conosco? Meus queridos, eu escrevi uma reflexão aqui. Eu acho que existe um valor que a igreja deve proteger, um valor pelo qual eu e o pastor Thomas brigamos bastante, um valor que a igreja esqueceu. E que um texto como esse aqui mostra que tem que ser preservado e resgatado. Olhando para todo esse emaranhado, né, de coisas, esse modo como a história é construída, esse modo como Deus trabalha para criar o seu povo, nós percebemos o zelo especial do Senhor para com as origens de um povo especial, o povo de Israel. É assustador o modo como a igreja de todas as épocas esqueceu e desprezou o valor que esse povo tem nos planos de Deus. Nós não oramos por Israel. Nós não nos preocupamos com esse povo como o apóstolo Paulo se preocupava. Paulo, ele dizia, olha, eu tenho grande dor no meu coração por causa de Israel. Grande dor. Se eu pudesse, eu seria considerado anátema pelo bem do meu povo, o povo judeu. Mas infelizmente, ao longo da história cristã, nós percebemos que a igreja tem desprezado e até perseguido esse povo. Eu fiz aqui uma breve reflexão acerca disso, porque eu gostaria de despertar os irmãos nessa direção. Nós temos grupos de evangelismo aqui na igreja. Eu creio que esse grupo deve se preocupar, o Júlio é o líder, se preocupar em se voltar também para a evangelização de judeus, dos hebreus.
porque esse povo tem um lugar especial nos planos maravilhosos de Deus para abençoar e salvar o mundo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 11. E veja, eu escrevi o seguinte: o zelo das Escrituras é em traçar as origens de Israel e a ação especial de Deus na criação desse povo, conforme nós lemos aqui, deve fazer com que rejeitemos as posturas anti-Israel que vemos no mundo à nossa volta e até mesmo dentro da igreja. É impressionante como a mídia ataca Israel. É impressionante. O cristianismo maculado por desvios do ensino do Novo Testamento, desde os tempos antigos, despreza Israel, afirmando que a igreja substituiu esse povo, sendo o novo Israel de Deus, sendo agora o novo Israel de Deus. Isso surgiu na mentalidade da igreja, essa ideia de que nós somos Israel agora. E Deus então rejeitou o Israel étnico, esse povo acerca do qual estamos aprendendo aqui, que se origina ali com os descendentes de Terá, com os descendentes de Abraão. Há vários episódios na história da igreja que mostram uma postura antissemita por parte dos teólogos antigos. Irmãos, é de assustar. É de assustar o modo como os teólogos antigos não compreenderam a importância de Israel para o povo, para o plano de Deus, para a história da redenção, para abençoar e salvar a humanidade. Mas houve um episódio em particular, que criou uma mentalidade perigosa, que perpassou os séculos e prejudicou muitos judeus que moravam em países cristãos. Que episódio é esse? Esse episódio foi o incêndio de uma sinagoga na cidade de Callinicum, no dia 1º de agosto de 388. Nesse dia, uma cidade na Síria tinha uma sinagoga. Essa cidade se chamava Callinicum, e os cristãos da cidade, por causa de um sermão do bispo contra os judeus, os cristãos da cidade se levantaram e incendiaram a sinagoga até o chão. Acabaram com a sinagoga. E o que aconteceu? As autoridades civis, elas multaram os cristãos, dizendo: vocês têm que reparar o dano ou reconstruir a sinagoga. Na época, o imperador que governava em Milão, a sede do Império Romano era em Milão, era o imperador Teodósio, que era o imperador cristão. Esse imperador, quando ele soube do episódio em Callinicum, na Síria, e soube da decisão das autoridades civis, multando os cristãos ou fazendo-os construir a sinagoga de novo, o imperador apoiou essa decisão, dizendo: realmente, os cristãos destruíram a sinagoga, incendiaram tudo, eles têm que pagar. O imperador cristão disse isso. Mas havia um bispo em Milão, famosíssimo, os irmãos já devem ter ouvido falar. Esse bispo era Ambrósio de Milão. Aliás, foi o bispo que batizou o Santo Agostinho, que os irmãos sabem que é meu santo padroeiro. E Ambrósio de Milão, quando ouviu isso, quando ele soube que o imperador Teodósio tinha ordenado a reconstrução da sinagoga, ele escreveu uma carta ao imperador dizendo que a sinagoga é uma casa de incredulidade, uma casa de impiedade, um receptáculo de loucuras que o próprio Deus já condenou. E ele pergunta: o que é mais importante, aplicar a punição ou defender a religião? E ele diz: você não deve exigir que os cristãos paguem essa sinagoga. De forma nenhuma. Essa sinagoga merecia ser destruída. Teodósio não ouviu essa orientação, não ligou para essa carta. Então, um dia Teodósio foi na catedral. E durante o sermão, Ambrósio de Milão atacou Teodósio, dizendo: você não deve apoiar a reconstrução dessa sinagoga. E a pressão foi tão grande que o imperador Teodósio disse: ok, os cristãos não precisam pagar a sinagoga. Resultado: o que o mundo aprendeu disso? Eu posso fazer o mal contra os judeus, porque o Estado não vai me punir. A igreja pode perseguir os judeus, porque o Estado não vai punir os cristãos. E essa decisão trouxe tragédias terríveis para os judeus da Idade Média e até os nossos dias.
essa mentalidade se perpetuou dentro da igreja. Hoje, essa mentalidade existe, numa medida ou noutra. Há na igreja a mentalidade antijudaica. O modelo aliancista não é necessariamente antijudaico, o modelo aliancista, mas é um modelo que é indiferente aos judeus e a Israel. Ele é indiferente porque ele diz o seguinte: a igreja é Israel. Wayne Grudem, aliancista, escreveu o seguinte: a igreja agora se tornou o verdadeiro Israel de Deus e receberá todas as bênçãos prometidas a Israel no Antigo Testamento. Esqueçam Israel étnico, esqueçam isso. A igreja tomou o lugar de Israel. Não se preocupem mais com Israel. E o resultado disso é um descaso da igreja para com o sofrimento do povo judaico e as injustiças que são perpetradas ao longo da história contra esse povo. E quando nós lemos um texto como esse, mostrando o cuidado de Deus na formação desse povo, nós aprendemos que nós não podemos agir assim em relação a esse povo. Eu recebi na semana retrasada um artigo que foi escrito por uma estudiosa, acho que certamente não é crente, o nome dela é Marianne Ruel Robbins, um artigo publicado na Universidade de Harvard em junho de 2013. O nome do artigo é Um Memorial Cinzento. E diz assim: Le Chambon-sur-Lignon, é o nome de uma cidade, uma vila. Le Chambon-sur-Lignon, uma vila na França. E o excepcionalismo protestante no plateau Viverais-Lignon. E o que fala esse artigo? Esse artigo fala sobre a proteção que alguns protestantes ofereceram aos judeus na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto. E é interessante notar o que acontece aqui, porque esse artigo, certamente escrito, essa senhora certamente não é crente, esse artigo diz o seguinte, que essa vila de Le Chambon, na França, tinha cerca de 2.400 protestantes. E eles ajudaram os judeus. Desses 2.400, além deles, diz o artigo, existiam cerca de 1.000 protestantes darbistas. O que é um protestante darbista? Eu sou um protestante darbista, eu sou. O que é um darbista? Um darbista é um dispensacionalista. Ele crê que Israel é uma coisa e igreja é outra. E ele crê que Israel continua sendo povo de Deus. Ele crê que Deus ama esse povo e tem um plano para esse povo no futuro. E ele crê que Israel deve ser protegido, temos que orar por Israel, temos que buscar a paz de Jerusalém. E vejam o que diz o artigo aqui. O artigo diz que esses darbistas chegaram no platô no século XIX, se estabeleceram ali em Rio e Saint-Négrève, é o platô ali onde havia a pequena vila de Le Chambon, e os seus ajuntamentos ali provocaram certos conflitos com a igreja protestante, e o texto prossegue dizendo: os darbistas eram particularmente abertos em prover abrigo para os judeus, porque eles entendiam que os judeus eram, de um modo que os protestantes não aceitavam, o povo de Deus. E, infelizmente, as perspectivas dos darbistas sobre os judeus não eram representativas de todos os protestantes. Muitos protestantes não criam assim, mas eles criam. Esse povo é o povo de Deus. Os darbistas pensavam. E eles então foram os primeiros a socorrer os judeus, sabendo que era o povo de Deus. Essa é a atitude correta. Essa é a atitude bíblica, quando nós estudamos um texto como esse que mostra o valor do povo de Israel na sua formação especialmente. A formação do povo de Israel bíblica, mostrando o cuidado, o carinho de Deus para com esse povo. Você vai dizer, mas o que isso tem a ver comigo? Comigo. Ok, eu prossigo aqui na minha observação dizendo o seguinte: nós os crentes, hoje, de uma forma que não tem acontecido ao longo da história, nós, os crentes, devemos ser simpáticos a Israel. Orar por sua proteção e buscar a sua paz.
E aí vem o aspecto prático. E eu vou falar agora, mas eu não sei o modo como isso será recebido aqui. Mas eu vou falar assim mesmo. Os irmãos me conhecem há muito tempo e vão saber avaliar o que eu vou dizer agora dentro desse contexto de proteção a Israel. Em breve, nós vamos voltar para presidente. Eu acredito que um dos fatores a serem levados em conta pelos crentes na hora de votar não são somente os valores do candidato, não são somente as questões ligadas ao modo como ele vê homossexualismo, aborto e coisas assim, mas algo que não está entrando na nossa conta. Nós devemos levar em conta, na hora de votar, o modo como o candidato vê Israel e seu conflito com os palestinos. Como aquele em quem vamos votar vê. De que lado ele está? Ele está do lado dos palestinos ou ele está do lado de Israel? De que lado ele está? Um candidato que apoie os inimigos de Israel jamais deveria receber nossos votos. Notem, irmãos, eu não sei. Eu não sei nem quantos candidatos tem. Quantos candidatos tem? 13. Eu não sei quais candidatos apoiam Israel. Essa causa palestina que não sai da mídia. Não sai da mídia. Deve haver um Estado palestino no coração de Israel ou não? Israel deve dar as terras para os palestinos ou não? De que lado nós estamos? A meu ver, o crente, ele não tem que considerar tudo que Israel faz certo, não é isso. Mas tem que escolher um lado. E dizer, nós somos pró-Israel. Nós somos cristãos sionistas. Nós somos cristãos sionistas. Israel é o povo de Deus, aquela terra pertence a ele. E eu vou votar num candidato que apoia isso. Eu vou votar num candidato não somente que apoia os meus valores morais e cristãos. Eu vou votar num candidato que apoia também essa causa. Para contribuir de algum modo pela paz e pelo bem-estar do povo judeu, que é o povo que Deus escolheu. Não sei qual dos 13 apoiam Israel, não sei. Acho que eles nem falam sobre isso. Tentem descobrir. É a Marina. Vote na Marina, então. Não sei, Marina, não sei se a Marina apoia Israel ou não. É o Cabo da Ciolo. Vote no Cabo da Ciolo, então. Mas o que eu quero dizer é que os irmãos, não estou dizendo para os irmãos em quem votar, os irmãos são livres, votem em quem vocês quiserem. Mas na hora de fazer as contas, na hora de fazer os cálculos, incluam isso. Ninguém está incluindo isso. Incluam isso nas suas contas. Como esse candidato vê a questão palestina? Como esse candidato vê o povo de Israel? Ele apoia Israel ou não? Coloque isso nas contas, coloque isso nas suas equações, porque nós somos cristãos e temos que orar e batalhar pela paz do povo judeu, pela paz de Jerusalém. Uma outra lição prática importante aqui. Eu disse para os irmãos que o versículo 30 tem um porão espiritual. O versículo 30 tem bastidores espirituais. O texto fala que Terá pegou a sua família e levou para Harã. Mas quando nós seguimos a leitura bíblica e chegamos no capítulo 15, nós nos deparamos com o porão. Nós nos deparamos com os bastidores. E é muito interessante aqui os bastidores do capítulo 11 são revelados. Os bastidores de 11:30 são revelados aqui. E veja o que diz o texto. Diz assim, 15:7. Disse-lhe mais, agora é Deus falando. Deus vai revelar os bastidores. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor. E o que ele fez? Tirei você de Ur dos Caldeus. Mas não foi Terá? Não foi Terá que tomou a Abrão, a Ló, a Sarai? Não foi Terá?
Foi. Mas há aqui a revelação dos bastidores. O Senhor dizendo: eu sou o Senhor, eu tirei você de Ur dos Caldeus. E o que nós aprendemos com isso? Existem bastidores espirituais dirigindo a nossa vida. Existe um Deus dirigindo os nossos passos. Nós vemos a perspectiva humana em 11:30. Nós não enxergamos os bastidores de 15:7. 15:7 mostra que por trás das ações de Terá estava Deus dirigindo tudo. O Senhor controla a nossa vida. Nós aprendemos, há uma história maravilhosa em Daniel. Eu quero ser rápido aqui. Veja Daniel, capítulo 4. Vocês têm, em Daniel capítulo 4, vocês têm uma reflexão de Nabucodonosor, depois que ele recuperou o seu juízo. Vocês sabem que o rei Nabucodonosor, ele teve uma doença, e passou a se comportar como um animal. Vocês devem se lembrar disso. Ele perdeu o juízo, e passou a se comportar como um bicho. E ele foi para o meio do mato, e ficou ali como um bicho mesmo. É uma doença chamada licantropia. Tudo indica que ele teve essa doença, licantropia. A pessoa vira um lobo, vai para o meio do mato, e come ali, vive ali, como um bicho mesmo. E ele teve essa doença, perdeu totalmente o juízo e ficou lá. E o texto de Daniel 4 mostra o que aconteceu quando ele recuperou o juízo. Porque ele ficou doente assim, por causa da mão de Deus, em virtude do seu orgulho. E veja o que diz o versículo 34. No fim daqueles dias, Daniel 4. Veja o que diz. É Nabucodonosor agora com o seu juízo recuperado. Nós temos que recuperar o nosso juízo. E entender essas coisas que Nabucodonosor entendeu. Veja o que diz o texto. Daniel 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Ele acordou da sua doença, se recuperou da sua enfermidade mental. O Senhor o abençoou e abriu os seus olhos. E ele passou a entender novamente as coisas. E vejam o resultado. Quando ele passou a ter sanidade mental, o que ele fez? O texto diz: e eu bendisse o Altíssimo. É o primeiro sinal de sanidade mental. É o primeiro sinal de saúde mental. Eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vejam o versículo 35. O que diz o versículo 35? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. A pregação da autoajuda aqui sofre um golpe meio pesado. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Diante dele nós não somos nada. E ele prossegue. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse é o nosso Deus. Ele controla todos e tudo, e tudo e todos. Ele está nos bastidores da história, dirigindo a nossa vida. E quando nós chegarmos ao final, nós vamos olhar para trás e o Senhor dirá: eu estava ali, conduzindo a sua vida. Ele olhou para Abraão e disse: Abraão, você pensa que foi Terá que tirou você de Ur dos Caldeus? Não, eu tirei você de Ur dos Caldeus e trouxe você para cá. Eu dei a você um filho. Eu construí toda essa história da sua vida. Eu sou o autor da sua história. E diante disso, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor, quando lhe voltou o juízo, nós devemos olhar para essas coisas e dizer: louvado seja Deus, porque a minha história não é uma história que acontece ao léu. Existe um escritor, existe um controlador, existe alguém que domina o meu destino. Há alguém nos bastidores da minha história, controlando tudo,
controlando os meus passos e dirigindo a minha vida. Eu tenho que descansar, porque eu sei como crente que por mais que sejam tortuosos os caminhos por aí afora, eu sei que no final, essa história que Deus escreveu terá um final feliz. Porque o Senhor me redimiu, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou. Eu não entendo essa trajetória entre o início e o fim. Há caminhos que eu não consigo compreender, mas eu sei, Deus está dirigindo cada passo. E eu sei que no final, tudo acabará bem. Eu não preciso compreender a trajetória. Basta para mim saber que Ele está no controle. E a paz da qual eu desfruto, vem de conhecer o dia final. Eu sei que no dia final, tudo dará certo. Porque o Senhor fez de mim o seu herdeiro. Vejam a sequência daquele gráfico. Olha o que acontece. Surpreendente. Veja lá, na sequência aí. Você tem ali Ló. O que acontece com Ló? Ló, quando fugiu de Sodoma, ele, ali com suas filhas numa caverna, as suas filhas tiveram relações com seu pai. Porque elas não tinham marido, e eles disseram, nós temos que ter uma descendência. E o único homem aqui é nosso pai. E tiveram relações com seu pai. Isso vai mostrando o destino de Ló, um destino muito triste. E a mais velha engravidou do seu pai. E deu origem a um garoto, um menininho chamado Moabe. E ele é o pai dos Moabitas, que são mencionados ali naquele quadrinho, os Moabitas. Quem era Moabita na Bíblia? Quem foi a pessoa mais famosa da Bíblia que era Moabita? Quem? Não estão lendo a Bíblia. Ruth. Ruth era Moabita. E sabe o que aconteceu? Ruth a Moabita se casou com Boaz, que era de uma das tribos de Israel, da tribo de Judá. E sabe o que aconteceu? Ela foi a ancestral de quem? Parece lá o rei Davi. E Davi foi ancestral de quem? De Jesus. Quando nós olhamos para esse quadrinho, sabe como se chama esse quadrinho? Esse quadrinho, o nome dele é a história, a genealogia da redenção. É a genealogia da salvação. Deus usou todos esses caminhos, os mais complexos. Irmão casou com a irmã, a sobrinha com o tio, a filha com o pai. E todos esses caminhos tortuosos. Mas Deus por trás de tudo isso, nos bastidores, sem que nós entendamos, como Ele pode escrever assim por linhas tão tortas? Mas no final de tudo, nós temos ali o nascimento do Messias, que é o autor da nossa salvação. No final da história da redenção, não importam os percalços que aconteçam antes, no final, tudo acaba bem. Irmãos, vamos descansar. Vamos descansar. Pastor, eu moro no Brasil. Vamos descansar. Pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. Os meus chefes. Eu não aguento mais. O senhor não conhece a minha saúde. Eu tenho problemas de saúde terríveis. O senhor não conhece a minha família. O senhor não conhece o meu esposo, a minha esposa. O senhor não conhece a minha sogra. O senhor não conhece os meus filhos, a cruz que eu carrego. O senhor não sabe como é difícil para mim o trabalho, a família, a vida. Viver nesse país é difícil demais, tudo que eu tenho enfrentado. Irmãos, olhe para esse quadrinho. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar, porque no meio de todo esse tumulto, o Senhor está nos bastidores controlando a nossa vida. E o final, você que é um crente, descanse, porque o final é um final feliz. Vocês sabem aquela frasezinha dos filmes de Cinderela? E eles viveram
Vocês pensam que isso é mentira? Vocês pensam que isso é uma fábula? Isso é uma fábula nas historinhas de Cinderela. Essa é a maior verdade teológica para os crentes. Porque o fim da nossa história será esse. O fim do livro da nossa história será esse. E eles viveram felizes para sempre. Como dizia Agostinho, no fim, sem fim. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por sua bondade, por essa história, por essas coisas tão lindas. Pedimos, Senhor, renove os nossos ânimos, porque tudo que vimos aqui mostra o seu agir na história. E nós sabemos que tudo acabará bem. O Senhor enviou o seu Filho, nós cremos nele e aguardamos um novo céu, uma nova terra, uma herança eterna. Ó Deus, seremos felizes para sempre. Sabemos que há percalços no caminho, relações tão tumultuadas, problemas tão grandes. Vamos entrar agora numa nova era da narrativa. Veremos tantos erros, tantos tropeços, tantos desvios, mas a sua história marcha adiante. A história da redenção marcha adiante. O Senhor põe o seu plano para funcionar e as coisas caminham. E nós sabemos que isso ainda está acontecendo ainda hoje. E sabemos que no final de tudo, uma cidade dourada nos aguarda, onde viveremos para sempre, onde não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Obrigado por essa esperança que aquece o nosso coração, ó Deus. E aqueles que estão aqui que ainda não conhecem essa esperança, tem misericórdia deles. Porque viver sem essa esperança não é viver. É padecer todos os dias, na cegueira e na escuridão. Por isso suplico por eles, que o Senhor os ilumine, para que entendam o Evangelho, creiam no Salvador e partilhem dessa paz, da esperança que nós temos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, e em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, falta 1 minuto para as 9 horas, nós vamos encerrar. 2 avisos bem rápidos. 20º dia da alegria vai ser no dia 15 de setembro. Faremos novamente na Chácara Melim, em Atibaia. Os preços estão aí no boletim. Os adultos pagam R$20 por pessoa, isso? De 8 a 11 anos pagam R$10 e crianças até 7 anos são isentas de pagamento. Então reserve esse dia 15 de setembro, para o dia da alegria. Vamos passar o dia todo, desde as 8h30 até às 5 ou 6 da tarde, na Chácara Melim, que os irmãos já conhecem. É muito gostoso lá, tem piscina, tem área ali de lazer, quadra, um lugar para caminhada, vamos almoçar juntos. Reserve a data para passarmos o dia juntos. É pertinho daqui. Os irmãos podem se organizar e podemos ir para lá. É muito bom, é um dia inesquecível, o Dia da Alegria. Estamos na 20ª edição, já há 20 anos fazemos o Dia da Alegria e queremos que esse ano seja o melhor de todos até agora. Então reserve essa data, dia 15 de setembro, 20º Dia da Alegria. Se você vai ao Dia da Alegria, procure o Carlos Guandalini ou a Cris Guandalini. O Carlos está aí fora, eu acho que ele está aí fora. Vocês procurem o Carlos Guandalini para se